Se esse filme fosse claramente uma paródia, ele seria muito bom. O erro dele é se levar a sério, é querer falar sobre terror, o gênero de terror, tanto literário como aí, né, nos filmes, de maneira extremamente séria. Aí é que me pega. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um novo filme da Netflix, o filme espanhol que se chama O Clube dos Leitores Assassinos, que é baseado num livro e que vai contar a história aí da Ângela, que é uma universitária que tem o seu grupo de clube ali do livro, né? Eles se reúnem para toda vez lerem um livro novo, geralmente livros de terror, que ela já foi uma escritora, quer dizer, ela é uma escritora. 6 anos antes, ela havia publicado um livro que foi até sucesso. Só que agora ela tá com um certo bloqueio criativo e encontra ali no curso, né, na universidade, esse espaço para falar sobre literatura e também junto com seus amigos. Ela tá tentando buscar algo e aí nisso vem toda uma história pronta para ela. Um assassino, um serial killer, vestido de palhaço e matando todos os seus amigos. Por quê? Porque todos eles possuem um segredo e isso vai ser base para a história que a gente vai acompanhar. Se vocês lembraram aí de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pânico, It, sim, ele bebe em todas essas obras e brinca exatamente com o gênero ao no final, digamos, o assassino, no caso, dizer: ah, eu tenho que explicar o porquê que eu tô matando. É nisso que eu falo que se ele realmente se vendesse como uma paródia, como em muitos momentos ele é realmente, o filme iria crescer muito. Mas a história da Ângela e dos seus amigos e desse serial killer vestido de palhaço que quer matar um por um acaba se perdendo em tanto clichê do gênero. Não tô falando que é um filme ruim, ele é um filme para quem gosta de slash, para quem gosta de terror, para quem gosta de pensar esse gênero de algumas maneiras, exatamente esses clichês que são impostos nessas obras. É bacana para analisar. E daí tu vai juntar ali Lé com Cré, quando acontece uma cena de sexo, tu já vai saber quem é o dito cujo. Porque a gente sabe, nunca a mocinha pode transar com alguém que geralmente aquele é o assassino. Eu gosto muito disso, a ideia do filme é muito boa. Colocar esse grupo de universitários, cada um bem específicos, bem estereotipados, porque a ideia inicial, né? Porque a ideia no começo é que o grupo se vingue, né? Passe um trote em uma das pessoas que acabou ali abusando da Ângela, só que isso escalona, isso acontece uma tragédia e esse é um segredo que eles todos vão precisar guardar. Só que esse assassino, de alguma maneira, descobre aí que tá, né? Deve ser um deles, deve ser um do grupo que tá fazendo essa chantagem, se vestindo de palhaço e tentando matar cada um, porque acaba que esse serial killer publica ali um portal capítulos da história, né? Então ele dá a cada capítulo o nome de um dos amigos da Ângela e descreve como eles morreram. Então cada um vai morrendo. A partir do momento em que cada um morre, um capítulo novo sai contando sobre isso. Então eles brincam sobre essa relação de fanfic, de histórias utilizando outros elementos. Um dos professores fala que isso é plágio, que é roubo. Daí tem uma das amigas que defende assim com fervor a fanfic. Então ele vai usar disso, vai usar do elemento história, do elemento literário, basicamente, não voltado muito para os filmes, como a gente vê em Pânico, mas aqui para o elemento literário, de como essas histórias de terror são construídas e como elas podem parecer batidas. Então a gente vê esse serial killer publicando a cada morte um capítulo da sua história,
A Ângela e os amigos tentando descobrir quem é esse assassino e que sabe o que eles fizeram com o professor no começo da história. Então, esse segredo que une eles, mas que também deixa muito claro que é um de dentro que tá fazendo tudo aquilo. A Ângela, que é essa protagonista, ela traz algumas coisas que são bem típicas, tá? Ela parece inocente, boazinha. Ela teve esse livro que fez sucesso, mas em alguns momentos ela diz: nem parece que fui eu que escrevi. Ela tem alguns lapsos de memória e também algumas visões, o que também coloca ela naquele papel de mocinha, mas que também pode ser a responsável por tudo. Pode, porque dá base, o filme deixa muita coisa aberta em relação a ela, às suas possibilidades e ao que passa na sua mente para ela ser uma assassina. Queria que isso fosse explorado no final, confesso, queria muito. Eu acho que ele seria mais palpável nessa sua verdade que ele quer impor sobre o gênero, do que realmente o que acontece no final, que é extremamente batido. Para quem viu Pânico, já imagino o que está acontecendo. Ele ia ser diferente. Ele ia trazer um final diferente, sabe aquela coisa de não ser um final girl habitual? Aí ia me ganhar. Aí ele ia ter aquela reviravolta que ia ser interessante, que a gente não precisa geralmente no filme de terror estar sempre acompanhando uma mocinha e torcendo para ela. Às vezes subverter o gênero é muito legal, mas ele não quer fazer isso. Ele quer seguir à risca todo o gênero do terror, especificamente dos slash, aonde ele vai colocar esse serial matando todos os amigos e no final ela que vai confrontar esse assassino e por que ele fez tudo, e ele vai verbalizar e contar no final tudo o que aconteceu. Então, essa falta de originalidade em um filme que é exatamente sobre a falta de originalidade de alguns filmes de terror é o que me pega. Então, eu fico desse sentimento. Eu tenho que levar ele a sério. Mas ele é paródia, ele tá zoando com ele mesmo, zoando com o seu próprio gênero. Então, essa falta de precisão do que eu sinto é o que me deixa um tanto assim distante do filme. Mas, como eu falei, ele é bem interessante. Ele traz umas mortes e sangues que são bem explícitas e eu gostei de algumas dessas cenas. Para quem gosta desse tipo assim, onde tem muito gore, vai gostar. E também a gente vai ter todos esses personagens que acabam alguns sendo muito sem vergonha, outros que tipo, não precisava morrer, mas no final das contas tu não se apega a ninguém e tu precisa se apegar apenas à sua protagonista, que é chamada assim desde o início, né? Ela é a protagonista, o palhaço está atrás dela e para isso ele mata todos que estão ao redor. O que a Ângela fez para esse cara, né, para esse serial killer ir atrás dela? É isso que vai me prender até o final. E quando é revelado tudo, eu, tá bom, ok, dava para imaginar. Se você ficou com dúvida, né, o que aconteceu naquele final, quem realmente é o assassino, agora com pequenos spoilers pra gente, digamos, desvendar isso juntos, é que, como sempre, a gente desconfia de quem? Do namorado da protagonista. Essa sempre é o rolê. Mas a gente vê desde o início que tem um passado aí da Ângela em relação ao seu primeiro livro, o livro que fez sucesso, que ela conta a história de uma garota, a relação dela com a mãe e a tragédia que aconteceu no final, né? O que aconteceu com esses personagens que foram baseados em uma história real, em uma garota real, retornando no final. A gente vê que a Virginia, que é a primeira que morre, né, a criança que é chamado no capítulo aí do assassino, era a Alice, né, era a garota com quem ela conversava na internet, que abriu o passado dela, que abriu a vida dela para a Ângela, e a Ângela utilizou disso para escrever um livro. E no final das contas a gente descobre que ela acabou matando a mãe e ela acabou morrendo junto, foi dada como morta. Só que no final das contas não foi bem assim que aconteceu. A garota, ela sobrevive e, né, pega como nome
a Virginia, que é a irmã dessas amigas, que é a que gosta de fanfic e que acabou assim, se unindo ali com o seu namorado, que na época era o Sebas, e planejam toda essa vingança em relação à Angela. Então, os assassinos são os dois, exatamente porque a Virginia barra Alice, ela se sentiu traída em relação a isso, já que as duas eram muito amigas, e a Angela utilizou disso para fazer um sucesso, um best-seller ali que ela escreveu 6 anos atrás. Então, eles, digamos, planejam, né? O Sebas fala que ele é um planejador, ele gosta de colocar tudo, então foi ele que mandou o e-mail para o professor, né? Dando a entender que ela queria alguma coisa com o professor, que o professor vai, abusa dela e nisso gera tudo, né? Todo o plano de se vestirem de palhaço, para, digamos, dar um susto nele e ele acaba morrendo. Então, esse segredo é que eles têm que esconder, mas surge esse palhaço que começa a publicar as histórias e dizendo, né, que vai matar um por um e cada capítulo é a morte de um dos amigos. No final das contas, era o Sebastian e a Virginia, que morreu, foi teoricamente a primeira que morreu, que planejou e que executou tudo isso por vingança. O clássico é sempre vingança. Não era o namorado emo, não era a Angela ali, digamos, imaginando e tendo ali um surto no qual ela mesmo se vestia de palhaço e matava todo mundo e esquecia que fazia isso. Eu ia gostar muito se fosse isso. Muito. Mas não, é apenas uma vingança em relação ao passado, em relação ao primeiro livro da Angela e tudo que aquilo ocasionou para a Virginia barra Alice e para o Sebas, que era o namorado dela na época, e que eles planejaram tudo isso juntos. No momento em que o Sebas e a Angela transam, aí tu já sabe que ele é o culpado, tá? Mas essa coisa de voltar ao passado, de ser a menina lá do primeiro livro dela, aí até me pegou um pouco de surpresa, mas lembrando, Pânico sempre vai existir dois. Geralmente esses slashers nunca funcionam com apenas um assassino, tu precisa ali de uma estrutura um pouco mais elaborada e eles mostram isso nesse filme. No final a gente vê que passa um ano e teoricamente, a Virginia barra Alice, que tinha novamente morrido num acidente, né? Porque a Angela taca fogo nela e tu acha que ela morreu. Ela retorna ali no campus depois de um ano, vestida de novo de palhaço e indo atrás da Angela. Dando base para quê? Uma continuação, uma sequência, eles mesmos brincam. Deixando base para quê? Uma sequência, uma continuação. O Sebas até brinca com isso, né? De fazer um livro virar um filme, que vira uma sequência. Então, eles deixam isso aberto. Não que terá um segundo filme, mas exatamente para brincar com o próprio gênero. Se você gostou, se você não gostou, o que achou? Teve esses sentimentos controversos dentro de você, igual teve comigo, que eu preciso maturar essa história, eu preciso pensar um pouco mais. E talvez se eu pensar nele exatamente como essa paródia do gênero, ele cresça ainda mais para mim, porque ele consegue fazer essas brincadeiras muito bem. Porém, não é isso que ele quer ser. Aí é que tá. O Clube dos Leitores Assassinos está na Netflix. Me conte aqui se você assistiu. Não esqueça de se inscrever no canal, que eu sempre venho falar de terror, principalmente desses que estão chegando nos streams, que são muito controversos.